Bom dia! Você sabe quem é Felipe? Quem foi Felipe na palavra de Deus? Um dos meus personagens prediletos desde que eu vim para Jesus. Eu nunca tinha feito um vídeo sobre ele e vou fazer agora. Glória a Deus! No livro de Atos, capítulo 8, queridos, vem narrar a história de Felipe. Só que é tão tremendo porque Felipe andou com Jesus. Felipe caminhou sim com Jesus. Então Felipe era para ser um dos 12 discípulos, porque ele estava com Jesus. Porém, depois da partida de Jesus, que houve toda aquela perseguição, Pedro não deixou que Felipe ficasse no meio dos apóstolos. Pedro mandou Felipe fugir também de Jerusalém, porque estava acontecendo a grande perseguição. Eu já vi até um pastor antigo que eu ouvia dizer que Pedro estava com inveja de Felipe e colocou Felipe como diácono, porque Felipe deveria ser até apóstolo, porque ele andou com Jesus. Mas não vou entrar nesse mérito. E aí, queridos, contando o relato da história, ele fugiu e foi para Samaria. E chegando em Samaria, todos os moradores de Samaria que estavam enfermos foram curados. Os endemoniados foram libertos, foram sarados. No verso, aleluia, 6 de Atos 8 diz que as pessoas ouviram unânimes, dando atenção ao que ele dizia, porque as pessoas eram curadas, elas viam os sinais e as maravilhas que Felipe fazia. Só que tem um detalhe. Felipe ainda não conhecia o batismo como Espírito Santo, porque ele fugiu antes de Pentecostes. Olha que coisa tremenda, mas mesmo assim, pela fé que ele tinha em Cristo, pela vida que ele viveu com Cristo na terra, ele recebeu de Deus essa autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos e sair ensinando, pregando a palavra de Deus. E de Samaria, depois que todos estavam ali trabalhados, curados, ele saiu de Samaria e foi para Azoto. De Azoto ele chegou em Cesareia. Quando ele está em Cesareia, 20 anos depois, Paulo vem se hospedar na casa de Filipe, a qual o texto de Atos 20 fala que ele tinha 4 filhas virgens profetisas. E Paulo foi até a casa de Filipe. E as filhas de Filipe profetizaram para Paulo. E foi a última vez que eles viram Paulo vivo, porque Paulo foi lá para se despedir, porque ele já sabia que a sua morte era chegada. Então, queridos, é isso que eu acho tremendo. Não interessa o que os outros fazem para você, não interessa a perseguição que as pessoas fazem contigo. O que importa é o que você tem com Cristo. A tua vida, a tua caminhada, queridos, ela não vai ser só bênção para você, ela vai ser bênção para sua família. Uma pessoa que tem uma vida verdadeiramente na presença de Deus, que anda com retidão diante de Deus, a sua herança, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Os seus filhos também vão amar a Cristo, vão querer fazer a obra de Deus, vão querer estar perto de Deus. Por quê? Porque viram verdadeiramente os pais deles servindo a Cristo como deve ser. Então pega essa palavra para você neste dia de hoje e coloque no seu coração. A partir de hoje, eu vou ser quem Deus diz na sua palavra que os abençoados, o remanescente deve ser. Porque também, queridos, tem um negócio aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou da Bíblia diz que eu vou. Eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho. Me perdoe com a forma que eu falei aqui agora, mas eu fico tão indignada quando eu escuto isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem as pessoas assassinas, tem as pessoas amaldiçoadas, tem as pessoas que não vão receber a bênção, tem as pessoas que não vão ser salvas, e tudo isso. E tem as pessoas que são abençoadas, tem as pessoas que serão salvas, tem as pessoas que serão prósperas, porque elas obedeceram a Deus. Então, quando você diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho que dizer, se eu obedecer os princípios de Deus, eu vou ter as bênçãos que a Bíblia diz que eu terei. E se eu não obedecer, eu vou ter as maldições que a Bíblia diz que vai ter. É assim que tem que explicar. Agora as pessoas pegam as musiquinhas cantadas pelos artistas gospels aí, e elas acham que isso é uma pregação. E não é, queridos. Então, vamos entender verdadeiramente o que a palavra diz, para que você não seja levado por historinhas. Como diz, né? O conto da águia. Meu Deus. O conto da águia. É quase a história da Fênix, querido. A águia, após 50 anos de vida, ela não se renova não, bebê.
Mas isso fica para outra história, em nome de Jesus, amém? Deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, seja bênção para outras pessoas.